Bora mergulhar na história de uma equipe de elite que, olha, trabalha totalmente nos bastidores. É o trio que garante que nosso mundo digital não entre em colapso. Eles estão lá, sabe, fazendo com que as aplicações que a gente usa não só sobrevivam, mas funcionem direitinho. Para entender isso, imagina só que cada aplicação, cada site, cada serviço que a gente usa é como se fosse uma cidade digital. Uma metrópole super movimentada, com milhões de coisas acontecendo a cada segundo. A pergunta que não quer calar é: quem está de olho nisso tudo? Quem garante que as luzes fiquem acesas e que o trânsito digital flua sem parar? Porque, não adianta só construir a cidade. É preciso observar o que acontece nela em tempo real. E para fazer isso bem feito, tudo se resume a responder 3 perguntinhas-chave, que vão definir se a cidade vai para frente ou se vai dar tudo errado. É exatamente aí que a nossa equipe de especialistas entra em cena. Primeiro, tem o Prometheus, que é tipo o médico da cidade. Ele responde a pergunta: como é que está a saúde agora, nesse exato momento? Depois vem o Grafana, o operador da central de comando, que quer saber: eu consigo enxergar isso de um jeito fácil? E por último, mas não menos importante, o Stack Elk, que é o detetive, e ele vai fundo na questão: o que aconteceu e por quê? As respostas desses 3 juntas dão uma coisa que a gente chama de observabilidade. É a capacidade de entender de verdade o que está rolando dentro da cidade a qualquer momento. Ok, vamos começar pelo primeiro especialista, o Prometheus. Pensa nele como o médico da nossa cidade digital, aquele que fica o tempo todo medindo os sinais vitais dela. O Prometheus trabalha com uma coisa fundamental chamada métrica. E o que é uma métrica? É simples, é um número que a gente acompanha ao longo do tempo. São os sinais vitais da aplicação, sabe? Uso de CPU, consumo de memória, tempo de resposta. Ele não está interessado em historinhas, ele quer os números, os fatos brutos da saúde do sistema. E como é que esse doutor trabalha então? É um ciclo, bem simples. Primeiro, a própria aplicação deixa os seus sinais vitais expostos, disponíveis. Aí, de tempos em tempos, o Prometheus passa lá e faz um check-up, coletando esses números. Ele anota tudo, criando tipo um prontuário médico da aplicação. E aqui vem a parte mais importante. Se algum número sair do normal, se parecer perigoso, ele dispara um alarme na hora. É ele quem avisa que tem algo de errado acontecendo. Certo, o médico já deu pra gente os números, os sinais vitais, mas vamos combinar. Uma lista gigante de números não diz muita coisa de forma rápida, né? A gente precisa de um painel. E aí que entra o Grafana, nosso operador na central de comando, o cara que transforma esses dados brutos em algo que a gente bate o olho e entende. Agora, um ponto que é crucial entender sobre o Grafana é o seguinte: ele não coleta nenhum dado. A função dele é puramente visual. Ele pega os dados que outras ferramentas, tipo o Prometheus, coletaram e mostra de um jeito bonito e útil. A melhor analogia é o painel de um carro. Ele transforma números em velocímetros, medidores de combustível, luzes de alerta, coisas que qualquer pessoa entende na hora. O processo é super intuitivo. Primeiro o Grafana se conecta na fonte de dados, lá no nosso médico, o Prometheus. Com esses dados na mão, ele deixa a equipe criar os painéis de controle, os dashboards, com todo tipo de gráfico e medidor que se possa imaginar. E o resultado? Uma visão super clara, em tempo real, da saúde da nossa cidade, onde qualquer probleminha salta aos olhos na mesma hora. Beleza, o médico sentiu que tem algo errado e o painel mostrou isso com uma luz vermelha piscando. Mas por quê? Para responder essa pergunta, a gente precisa do nosso último especialista, o Stack ELK. Ele é o detetive forense da nossa cidade digital. O ELK trabalha com uma coisa diferente, logs. Ao contrário das métricas, que são só números, um log é uma descrição em texto de alguma coisa que aconteceu. Pensa nos logs como se fossem os depoimentos das testemunhas ou os relatórios de evidências da sua aplicação. São eles que contam a história completa por trás dos números. E o kit de ferramentas do nosso detetive tem 3 peças principais. O E é de Elasticsearch. Pensa nele como a sala de evidências, um motor de busca super potente para guardar e achar qualquer pista, rapidinho. O L é de Logstash. Ele é o processador, o cara que coleta os depoimentos, os logs de todos os cantos da cidade e dá uma organizada neles. E o K é de Kibana, que é o quadro de investigação onde o detetive junta todas as peças, visualiza e analisa as pistas para finalmente resolver o caso. E olha, isso não é só teoria, não. Uma empresa chamada Gurunavi, por exemplo, contou que, depois de começar a usar o Stack Elk, tarefas de investigação que antes levavam mais de 1 hora passaram a ser resolvidas em questão de segundos. Isso mostra o poder que é ter as evidências certas na ponta dos dedos. E só para ter uma ideia da escala que a gente está falando, a Gurunavi analisa um volume de 50 bilhões de documentos. É uma quantidade absurda de dados e ferramentas como ELK nasceram justamente para lidar com esse nível de complexidade. No fim das contas, o trabalho do detetive segue sempre um fluxo.
Primeiro, coletar as pistas, ou seja, os logs, de todos os lugares possíveis. Segundo, normalizar, deixar tudo no mesmo formato para fazer sentido. E por último, analisar tudo isso para encontrar a bendita da causa raiz do problema. Agora sim, chegou a hora do clímax da nossa história. Vamos ver como o médico, a central de comando e o detetive trabalham juntos, em perfeita harmonia, para resolver uma crise na nossa cidade digital. Se liga na cena. 2 da tarde, um software novo entra no ar. Meia hora depois, o operador no Grafana já vê o primeiro sinal de fumaça. Os tempos de resposta estão subindo muito rápido. 1 minuto depois, o alarme toca. É o Prometheus, nosso médico, avisando que o uso de CPU bateu 95%, um nível crítico. Com o alerta em mãos, a equipe corre para o detetive, o Elk. E ele, em minutos, descobre o culpado. Os logs estão mostrando uma enxurrada de erros de conexão com bancos de dados que começaram, olha só, logo depois da nova implantação. Com a causa na mão, a equipe desfaz a mudança. 2h40, a cidade volta ao normal. Crise resolvida. No final, tudo se resume a isso. É quase um mantra. O Prometheus sente o problema, o Grafana mostra o impacto e o Elk explica a causa. Sentir, mostrar, explicar. Simples assim. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Prometheus sente, Grafana mostra, ELK explica. A pergunta que fica é, a sua cidade digital, a sua aplicação, ela tem essa equipe completa e bem afinada para garantir que ela não só sobreviva, mas que ela funcione bem no meio do caos do dia a dia? Vale a pena pensar nisso.